Na verdade, o povo Carajá é um povo amazônico. Eles vieram subindo o rio Araguaia, deixando a aldeia ao longo de todo o percurso. Mas chegando na ilha do Bananal, encontraram um lugar que parecia um paraíso, cheio de rios e lagos com muitos peixes, peixes de toda espécie. E como era uma ilha, estava protegida dos índios Caiapó, seus inimigos, e dos índios Chavantes, seus inimigos. Eles se estabeleceram na ilha do Bananal. Ali construíram várias aldeias, porque era um lugar muito rico em peixe. Seu principal prato é o peixe. Caça eles comem muito pouco. E peixe é que eles consomem mais. O Carajá é identificado por um círculo num lado do rosto e outro círculo do outro lado do rosto que eles recebem quando passam da meninice para a juventude. Um círculo representa o sol e o outro representa a lua. Esse é o cartão de identidade do índio Carajá. O grupo de Aruanã foi um grupo que se desgarrou da ilha do Bananal e veio subindo o Araguaia e se estabeleceu numa barranca alta, onde depois virou a vila de Leopoldina e depois virou Aruanã. Na verdade, o lugar chamava Burundina, que significa Aruanã. Ali os índios ficavam pescando e vivendo. E subiram o Rio Vermelho e fizeram outras aldeias para cima dentro do Rio Vermelho. Como se sabe hoje, tem sítio Carajá até em Britânia. Mas também já achamos o sítio Carajá acima do Rio Vermelho, para onde eles se estabeleceram. A aldeia de Aruanã foi abandonada aí por volta de 1200, bem antes do descobrimento, porque os índios se mudaram para dentro do Rio Vermelho. Depois, quando construíram a vila de Leopoldina, com o presídio que o governo construiu para colocar criminoso que vinha do Rio de Janeiro, os Carajá abandonaram a aldeia do Rio Vermelho e foram morar na vila, cada uma com seu lote, com sua casa, com sua cabana. Mas o povo da ilha do Bananal organizou uma festa em 1949, fazer uma grande festa em Aruanã. Os índios então desceram abaixo de Aruanã e construíram uma aldeia para receber os amigos. Ali é o lugar onde hoje está a aldeia, até hoje está a aldeia Carajá de Aruanã. Eles tinham relação com os Caiapó do Sul, que moravam no rio Caiapó. Eles tinham relação com os avacanoeiros, que também moravam na região. E tinham relação com o povo Chavante. O povo Chavante estava no Mato Grosso, do outro lado do Araguaia. A relação, primeiramente, era de guerra, era de antagonismo. Mas depois que Aruanã começou a crescer muito, eles se reuniram e atacaram o presídio de Leopoldina, onde hoje é Aruanã. Mataram quase todos os prisioneiros e soldados que estavam lá. Apenas 6 soldados sobreviveram, fugindo a pé para a Britânia. Depois o governo mandou reforço e eles desapareceram de novo. Os tapuios são o resultado de uma política de aldeamentos indígenas realizado no Brasil na época da coroa portuguesa em 1500, e essa política foi se prolongando até o século XIX. Então, os tapuios são o resultado da miscigenação de 4 grupos indígenas que foram aldeados no aldeamento Carretão,
em 1788. Esse aldeamento foi construído justamente para os índios Chavante, que naquela época eram os povos que mais resistiam à entrada dos colonizadores em suas terras. E para esse aldeamento foram levados também, além do Chavante, foram os Caiapó, os Xerente e os Carajá, subgrupo Javaé. Quando a terra foi demarcada, em 1984, 1985, a FUNAI conseguiu tirar um pouco desses invasores. Mas a terra só foi mesmo ficar livre dos invasores no ano 2000, quando finalmente a FUNAI, junto com a Polícia Federal, numa operação conjunta, retirou então os últimos fazendeiros que aqui estavam. Eu penso que o futuro do povo tapuio, isso cabe a eles decidirem o seu futuro. Mas eu penso que um passo importante é a consciência dos direitos históricos desses povos. Essa conquista que foi tão dolorosa para eles, que é a conquista da terra. Os avacanoeiros é um grupo do tronco linguístico tupi, família linguística tupi-guarani, e uma língua própria, avacanoeiro. Eles são provenientes do norte do Brasil e vieram para cá, para Goiás, antes da divisão de Goiás do Tocantins, e assentaram ao longo do rio Tocantins, desde o rio Manuel Alves até o rio São Félix. Foi as primeiras notícias, em meados do século XVIII, da posição deles. Eles viviam nas margens e ilhas do rio Tocantins. Isso o professor, o antropólogo Viveiros de Castro diz que quando os índios estão vivendo em ilhas e margens de rios, é porque eles ainda não conseguiram estabelecer-se no continente, E eles são povos intrusivos no universo G, porque aqui no centro-oeste, pelo menos em Goiás, hoje Goiás e Tocantins, também é rodeado de povos linguísticos da família G. E eles não vivem às margens de grandes rios, então relativamente esse espaço estava desocupado para eles poderem se fixar. Eles sempre fugiram do contato com a sociedade nacional, sempre, sempre, sempre. Então, o que acontece é que ao longo da época colonial e da época imperial, eles estavam sempre fugindo, apesar dos esforços para entrar em contato com eles. Às vezes conseguia pegar um casal ou uma pessoa, mas o grupo mesmo que pequeno, foi contatado também com muito esforço apenas na segunda metade do século XX. Eles sempre correndo. Restaram no século XX 2 grupos, um nas margens do Araguaia, outros permaneceram na bacia do rio Tocantins. Isso porque eles foram muito perseguidos. Então, alguns grupos fugiram, algumas aldeias fugiram lá para a bacia do Araguaia. E eles perderam um certo contato, Por isso que os 2 grupos têm algumas diferenciações linguísticas, chegando até pessoas falarem que é outra língua, mas não é. Uns entendem os outros, mesmo com essas diferenciações linguísticas. E o mais importante, que eu coletei alguns mitos junto com o povo do Araguaia, o Tutal, o mais velho do Araguaia, e eu confrontei esses mitos com o Iauí no passado. Eram idênticos. Então é o mesmo grupo, mas como a língua é dinâmica, e se o espaço de tempo foi de 100 anos, 150, tem as suas diferenciações. No início do meu trabalho eu imaginava que eles estavam fixados aí há muito tempo, mas essa colocação do Viveiros de Castro, me fez pensar que eles vieram no tempo da época colonial, antes do início da colonização aqui de Goiás.
mas na época colonial ainda, fugindo lá do norte, que teve os descimentos por causa dos jesuítas, iam pegar, né, iam buscar os índios no sertão para encher as aldeias, e eles podiam ser remanescentes disso, que não queria ter contato com o branco de jeito nenhum, tamanha aversão deles do branco, né? Mas isso carece de mais estudos, isso é apenas uma hipótese, uma imaginação, eu não afirmo nada disso. Tudo indica que é assim, mas, né, precisa de mais elementos. Para falarmos sobre o histórico de Goianira, não podemos deixar de falar sobre a história de Campinas. Vocês sabem, quando Goiânia foi construída, a partir de 33, Campinas já existia há mais de 100 anos. Então Campinas é hoje o bairro de Goiânia, mas era um arraial antigo, né? Naquela época, em 1810, quando se dá a fundação de Campinas, existia uma grande mata que ia de Campinas até Curralinho, que hoje é Itaberaí. Essa mata era uma mata muito densa, por isso chamada Mato Grosso Goiano. E era quase que impenetrável. Então as pessoas que vinham de São Paulo, Rio, Bahia e queriam ir para a cidade de Goiás, que era a antiga Vila Boa, eles davam uma volta imensa, passavam por Jaraguá ou passavam por Aricuns. Não havia essa estrada aqui, essa estrada que vai para Itaberaí, né, que passa em Umas. A partir de 1830, já havia uma picada, né, nessa mata que iria de Campinas para Itaberaí. E no meio da mata fizeram uma clareira, e ali surge, lá por 1880, o Arraial de Goiabeiras, que hoje é em Umas. Então essa região que mais tarde onde iria surgir Goianira, começa a ser povoada, não é? Então, quando em 1894 chegaram aqui em Campinas os redentoristas alemães, os padres redentoristas, que eram missionários, eles começaram a fazer a desobriga, que eles diziam, nas fazendas em volta de Campinas, perto de Campinas. Então essa região de Goianira, Fazenda Boa Vista, Fazenda Boca da Mata, eram visitadas por esses padres. Então já no começo do século XX, a partir de 1920, um padre hoje que ele está com um processo de santidade, né, para ser canonizado, que é o padre Pelágio Salter, ele, visitando aquela região da Fazenda Boa Vista, ele dá a ideia de se criar ali, de construir uma capelinha, onde o padre pudesse celebrar missa, pudesse fazer os batizados, os casamentos, né? Então, a partir de 1922, os fazendeiros da região, os roceiros ali se juntam e vão, através de um abaixo-assinado, né, solicitar a fundação de uma capelinha. E eles se juntam, cada qual ajuda, fazem quermesses, fazem leilões, né? E já em final de 1922 já tinha uma capelinha, ali, a capelinha de São Geraldo. E aí é o primeiro nome da cidade, São Geraldo, não é? É interessante que talvez seja a única cidade no Brasil fundada por um santo, né? Padre Pelágio, que ele é muito invocado, né? Ele é muito há relatos de muitos milagres do Padre Pelágio, né? Ele foi sepultado em Campinas, mas hoje tem uma igreja em Trindade onde estão os restos mortais dele, né? Bem, mas então Goianira, com a criação de Goiânia a partir de 33, Goianira também tem um impulso grande, porque famílias foram chegando, né, para a região, e como era uma região de mata, pôde contribuir muito com a construção de Goiânia. Então, da Fazenda Boca da Mata havia uma serraria que contribuiu muito para a construção do palácio, a construção do Teatro Goiânia, do Grande Hotel. Então, e a região foi crescendo cada vez mais. Com a criação de fundação de novas casas, né? Também alguns comércios foram surgindo na região, vendas, armazéns, né? O arraialzinho foi crescendo. E já em 1935, né? Foi levantada já a nova igreja, a partir começou a se construir uma nova igreja, né? E que ficou pronta já em 49. Em 1949 já estava pronta essa nova igreja. Nós temos um álbum de Goiânia de 1937 que mostra a primeira capelinha
ainda feita de adobe, uma capelinha mais simples, né? Que substituiu a primeira, que era de pau a pique, não é? Então essa igreja que existe em Goianira, reformada e tal, mas é a terceira igreja já, não é? Então Goianira foi crescendo, e em 1959 já se torna município, né? E nessa época então passa a se chamar Goianira, já não era mais São Geraldo, mas São Geraldo até hoje é o padroeiro da cidade, né? E isso é uma festa grande da cidade, né? Que as pessoas realmente participam, porque essa devoção a São Geraldo está no princípio do início da fundação da cidade. E como ali era uma região de mata, né? Então no século XVIII, quando começa o povoamento de Goiás, existiam algumas etnias, né? Que eu não vou poder dizer quais são, assim, mas que habitavam a região. A própria Pontifícia Universidade Católica de Goiás, através do IGPA, né? Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, tem trabalhado nessa região, aqui no Vale do Sonde, aqui em Goiânia, né? Levantado alguns lugares onde havia algum aldeamento e tudo mais, levantado vestígios como panelas, restos de cerâmicas, né? Cachimbos indígenas, mostrando que realmente ali nessa região já havia já era habitada pelos indígenas, né? E aquela região de Goianira sem dúvida também, não é? E é interessante também porque já no século XIX, como a região, final do século XVIII, século XIX, como era uma região de difícil penetração, existia também alguns quilombos. Então ali naquela região existem algumas fazendas chamadas quilombos, principalmente perto de Inhumas, né? Então também os escravizados, né, que às vezes se revoltavam quando o trabalho dos senhores, aquela coisa toda, e o sofrimento, eles procuraram também se juntar nesses quilombos. Então é uma região, sim, foi muito palmilhada, tanto pelos indígenas, mas também ali por perto, também pelos escravizados. Come